Como cada caçador de Oni se tornou um Hashira? Com quantos anos cada um assumiu sua posição? Quais são as habilidades que eles adquiriram? O que passaram para alcançar esse cargo? Perguntas e respostas que traremos nesse vídeo. Agora vamos entender como cada caçador se tornou um Hashira, como cada um assumiu sua posição dentro da obra de Demon Slayer. Isso durante a Era Taisho, a era em que se passa a obra e a jornada de Tanjiro, que aconteceu mais ou menos entre 1912 e 1926. Esse vídeo vai ser extremamente completo e vai contar passo a passo o que cada caçador fez durante sua vida antes de sua carreira como pilar. Vai contar seus passados, seus traumas, toda a história de quando ainda eram crianças e tudo o que aconteceu para virarem caçadores de Onis. Então eu espero que você apoie esse conteúdo, dá muito trabalho fazer um vídeo desse tipo, então já deixa aqui o seu like, já se inscreve no canal e obrigado. Mas antes de tudo, vamos agradecer aqui aos membros do canal. Então vamos lá, um salve para os Hashiras: Samuel Roster, Theo Nascimento, Ítalo Silva, Zetai, Tomures, Cano XP, Paulo Alexandre, Luiz Eagle, Luiz Henrique e Olavo Ribeiro. O Shinobi, Natsu Mizusaki, o Shinigamis, Léo Souza, Biel Teorias, Admin Primordial, Caio Danilo e Zé Mike, o God, Sangue Bomber 4 e o Saitama, Kale Coutinho. Obrigado a todos vocês, sério, vocês são demais. Obrigado pelo apoio a todo momento, agradeço de coração. E agora vamos ao vídeo, só lembrando que eu vou contar na sequência em que cada um virou um pilar. Então começamos com Gyomei Himejima. Conhecemos um pouco melhor a história de Gyomei Himejima durante o treinamento pilar, no capítulo 135. Há cerca de 9 anos antes da época que se passa a obra, Gyomei Himejima morava em um templo, criado através da religião budista. Pra quem não sabe o que é o budismo, é só pausar a tela agora que vai passar muita informação aí. Gyomei era um homem muito religioso e de muito bom coração também. Mas quando ele era muito novo, ele teve uma doença grave. E devido a essa doença, os agravamentos, a febre, ele acabou ficando permanentemente cego. Ou seja, desde muito novo, ele já não enxergava nada. Não foi um acidente de trabalho como caçador de Onis nem nada do tipo. Desde muito novo ele sempre foi assim. E como uma boa pessoa, Gyomei passou a abrir as portas do seu templo para os órfãos. Ele queria criá-los em um ótimo ambiente como a família. No templo tinham 9 crianças. E dentre essas temos a pequena Sayu e Kaigaku, dois personagens muito importantes para a história de Gyomei. Certa noite, as crianças pegaram Kaigaku roubando o templo, pegando aquele dinheirinho ali suado que eles juntavam. Então, as crianças, sem perguntarem para Gyomei, expulsaram o garoto do templo e pretendiam avisar o Himejima logo depois quando ele chegasse dos trabalhos. Então, o Kaigaku saiu do templo naquela noite. Não era bem de noite ainda, era meio que começando a anoitecer. Mas mesmo assim, ao sair do templo, o garoto já começou a sentir algumas dificuldades, chegando a beber água suja da rua. Até que ele se encontrou com um demônio. E para sobreviver, o garoto não pensou 2 vezes. Ele ofereceu a vida das outras crianças e de Himejima em troca da sua. Ou seja, ele vendeu sua família em troca da sua sobrevivência. E assim Kaigaku voltou ao templo. Gyomei tinha o costume de todas as noites acender incensos de glicínias, já que por mais que muitas pessoas não acreditavam, ele ainda acreditava que esses incensos espantavam criaturas ruins religiosamente. Ninguém sabia se Onis existiam de fato, mas Gyomei era bem atento a esse ponto. Então Kaigaku, quando voltou ao templo, a primeira coisa que ele fez foi apagar os incensos de glicínia, deixando todo aquele lugar vulnerável para o ataque de Oni. E assim, tudo aconteceu. Kaigaku foi embora, são e salvo, com sua vida protegida daquele demônio. Mas todos que estavam no templo foram condenados. O Oni entrou e de cara já mandou de arrasto pra cima 4 crianças, sobrando Gyomei e mais 4, sendo uma delas a pequena Sayu. Gyomei, desesperado e em choque com todo aquele acontecimento, pediu para as crianças correrem para trás dele. Ele estava determinado a assumir a responsabilidade de proteger todas. Mas as crianças, sabendo que ele era cego, que ele não tinha tanta força aparentemente, correram para tentar ajudar de outras maneiras, foram buscar armas ou algo do tipo. Mas em um piscar de olhos, todas as crianças também acabaram indo de arrasto para cima. Mas uma delas, uma única, a mais nova, a Sayu, ela correu para trás do Gyomei, e determinado a protegê-la, Gyomei deu o seu melhor. Ele atacou o Oni e passou a madrugada inteira o socando sem parar, atacando aquela criatura que pra Gyomei era a pior sensação do mundo, socar outro ser vivo, usar toda a força que ele tinha. Se o Oni nunca tivesse atacado, Gyomei nunca saberia que ele era um homem forte. E assim se passou toda aquela noite, Himejima com seus 2,20 metros em cima do Oni, o socando incessantemente, até que o sol nasceu. E como todos sabemos, assim que o sol nasce, o corpo do Oni acaba desintegrado, sobrando apenas Gyomei em meio àquela cena caótica, com ele coberto de sangue em meio a várias crianças, e apenas Sayu viva chorando e gritando. Quando os moradores da vila chegaram, Gyomei foi acusado de ter atacado as crianças. E não só isso, como a pequena Sayu acabou confirmando sem querer tudo, porque ela não soube explicar a situação, não sabia o que estava acontecendo. Ela acabou falando que aquele homem grande atacou todos, e o único homem grande local, como Oni sumiu, era Gyomei. E assim Himejima foi preso pela sociedade, preso em uma jaula e prestes a ser condenado ao seu fim.
Mas lá na sua cela, um homem veio visitar, um homem que deu toda a sua confiança pra ele, Kagaya Ubuyashiki, o líder da organização de caçadores de Onis. Este homem ainda era uma criança na época. Kagaya Ubuyashiki tinha 14 anos e Gyomei Himejima tinha seus 18. Mas devido ao que aconteceu lá no templo com a Sayu, Gyomei passou a ter certa desconfiança em relação às crianças. Ele tinha medo delas, ele achava que crianças mentiam, que crianças só pensavam nelas mesmas. Mas de frente com Kagaya Ubuyashiki, Gyomei teve outra sensação. Kagaya Ubuyashiki, apesar de muito novo, se parecia com o pai. E foi o primeiro que chegou em Gyomei e falou: "Você não é um assassino, você protegeu todos." Ele tratou Gyomei como um herói, e Gyomei, ao ter aquela sensação, ao sentir que Kagaya Ubuyashiki apoiava, que salvou sua vida, resolveu dedicar sua vida à caça de Onis e a servir aquela pessoa, a ajudá-lo com seus objetivos. E assim nasceu o Hashira da Pedra, Gyomei Himejima, 2 meses depois de toda a situação. Alguém que em pouco tempo que começou a treinar, já dominou sua inspiração ao ponto de virar um pilar do Demon Corp, e seguiu assim por mais de 9 anos. A próxima é Kanai Kocho, uma Hashira que recentemente abordamos aqui no canal, já que teve todo aquele lance com a opening de Demon Slayer, e a sequência dos Hashiras e tudo mais. Eu fiz um vídeo um pouquinho atrás sobre todo esse assunto, então se você quiser acompanhar, vê aqui nos cards, ou aqui no comentário fixado, ou aqui na descrição. Eu vou deixar o link do vídeo em todos esses lugares. Enfim, eu vou contar todo o passado desse caçador aqui, e lá no outro vídeo conta um pouquinho da vida dela já como Hashira. Então vamos começar com o passado de Kanai Kocho, que também envolve o passado de Shinobu Kocho. Kanai é a irmã mais velha de Shinobu Kocho. A família Kocho é uma família de pais farmacêuticos que eram todos felizes. Eles tinham todos juntos uma excelente convivência, mas quando Shinobu Kocho tinha cerca de 9 para 10 anos e Kanai entre 12 e 13 anos, os Kochos foram atacados por um demônio. Os pais se colocaram na frente das filhas para protegê-las e acabaram apenas perdendo suas vidas. O Oni iria atacar as meninas, mas nesse momento Gyomei chegou ao local, atacando o Oni e o derrotando rapidamente. As duas irmãs estavam muito assustadas, mas olharam com um brilho nos olhos para aquele caçador. Ele era o herói delas. Posteriormente, as duas irmãs conversaram com Kakushi e descobriram a existência da organização de caçadores de Onis. E as duas juntas decidiram que iriam virar caçadoras e vingar sua família. As duas juntas iriam procurar combater os demônios, sob a promessa de não deixar acontecer com mais ninguém o que aconteceu com a família delas. Mas para virarem caçadoras, elas descobriram com Kakushi que precisariam de cultivadores, ou seja, mestres espadachins para treiná-las. E assim seguiram atrás de Gyomei Himejima, já que por ele ser um pilar e alguém salvou a vida delas, ele provavelmente saberia como achar esses cultivadores. Então foram até o templo de Gyomei, o lugar que ele ainda morava mesmo após tudo que aconteceu ali. As duas foram até o templo e foram meio que mal recebidas pelo pilar, já que Gyomei Himejima ficou com peso na consciência de levar as duas meninas para o mundo dos caçadores de Onis, já que caçadores de Onis, mesmo homens fortes, morrem muito cedo, e duas meninas frágeis como as duas seriam condenadas ao seu fim. Então Gyomei não queria esse peso para ele, não queria condenar as duas meninas ao final de suas vidas, querendo que as duas seguissem esses caminhos e vivessem uma vida boa mesmo com tudo que aconteceu. Então ele fez uma proposta quase que inalcançável para as duas meninas. Ele pediu que elas movessem uma pedra gigantesca. E logo depois de fazer isso, ele viu que as duas garotas ficaram meio que encucadas com aquela pedra. E vendo que as duas ficariam ali por um bom tempo, ele seguiu com suas missões. Alguns dias depois, ele retornou ali pro templo. Ele pensava, as duas garotas já devem ter desistido. Afinal, mover aquela pedra seria impossível para as duas. Afinal, eram pequenas, fracas e frágeis. Mas Gyomei teve uma pequena surpresa quando retornou pro templo. Ele chegou lá e viu que as duas ainda estavam lá, deitadas extremamente cansadas. Quando chegou próximo, viu que as mãos delas estavam bem machucadas. Ou seja, elas realmente tentaram mover aquela pedra. E quando olhou para a pedra, Gyomei não acreditou. Por pouquinho, mas muito pouco, a pedra havia saído do local. E quando ele observou com mais calma, observar que eu falo, usar seus sentidos, ele percebeu que havia uma alavanca. As duas meninas usaram sua cabeça para criar uma alavanca que pudesse movimentar aquela pedra. Por mais que fosse mínimo movimento, elas ainda assim tiraram aquela pedra do local, cumprindo a proposta de Gyomei. Então, o caçador de Onis reconheceu as duas garotas como potenciais Demon Slayers e mandou as duas para cultivadores diferentes. Shinobu foi com um e Kanai foi com outro. Mas em pouco tempo, as duas garotas juntas já estavam fazendo a seleção final e sendo aprovadas para serem Demon Slayers. Em pouco tempo, Kanai Kocho assumiu sua posição como Hashira e Shinobu Kocho virou sua aprendiz, sendo logo depois nomeada como sua sucessora. E esse tempo de Kanai virar uma caçadora e virar uma Hashira demorou menos de um ano. Kanai entrou na Demon Corp entre 13 e 14 anos, e entre 14 e 15 ela já era uma pilar, a pilar da flor Kanai Kocho. O próximo nessa lista é ele mesmo, o homem, Tengen Uzui. Para
Para entendermos melhor o passado de Tengen, temos que entender o que foram os shinobis ou os ninjas na vida real. Os primeiros Celeste Ninja aconteceram durante a Era Heian, aproximadamente no século XII, mas foi na Era Sengoku, mais ou menos no século XV, que os ninjas tiveram seu ápice. Os shinobis eram um grupo especializado em várias áreas, incluindo a espionagem, a sabotagem, a infiltração, o assassinato e a guerrilha. Normalmente eram contratados por mercenários para executar missões políticas, mas também serviam como segurança de locais privados e guarda-costas. Mas uma coisa que é bem interessante é que todas as missões que eles pegavam, normalmente eram de altíssimo risco, para proteger pessoas importantes ou para fazer segurança de coisas extremamente complexas. Durante o século XVII, com a unificação do Japão, os ninjas simplesmente caíram no esquecimento e aos poucos deixaram de existir. No século XIX, os ninjas começaram a ser tratados como verdadeiros mistérios do imaginário japonês, sendo conhecidos como pessoas místicas, que usam da invisibilidade ou da habilidade de andar sobre a água ou das habilidades elementais, para a execução de missões em completo sigilo. Tengen Uzui, o Hashira do Som, seria um shinobi do século XX, a líder era Taisho, algo que era muito raro. Até por isso, Daki e Gyutaro estranharam a presença de shinobi. Afinal, quando os dois ainda eram humanos, shinobis já era uma raça extinta. Shinobis eram pessoas extremamente raras. E Tengen sofreu muito com esse fator, afinal, ele era uma exceção. Durante o capítulo 87, vemos que o pai de Tengen Uzui, um provável shinobi do século XIX, onde shinobis foram completamente extintos do mundo, estava começando a ficar completamente louco. E com o intuito de preservar sua família e sua linhagem, ele fez 15 filhos. E desses 15 filhos, ele fez todos treinarem de maneira insana, completamente acima do normal, indo ao limite dos aspectos físicos humanos. E o resultado disso foi que 3 irmãos de Tengen acabaram de arrasta para cima durante todo esse treinamento. Tengen Uzui e seus outros 11 irmãos foram colocados uns contra os outros, ou seja, um tipo de Battle Royale de irmãos, e somente Tengen e seu outro irmão mais novo acabaram saindo vivos. Isso tudo enquanto Tengen Uzui tinha apenas 15 anos de idade, sujando suas mãos com o sangue de seus irmãos. Uzui provavelmente tem seus cabelos brancos pelos traumas que sofreu nessa época. Ele também ganhou o estranho hábito de dizer que iria para o inferno, por ter matado todos seus irmãos. Mas ele perdeu esse hábito quando suas esposas começaram a se mostrar tristes com isso. Agora falando em suma, Hinatsuri e Makio, as 3 kunoishis também sofreram muito nas mãos de seu clã. A família Uzui promovia a poligamia para que a família não acabasse rapidamente e shinobis novos nascessem com certa frequência, já que era comum muitos morrerem cedo. Então a poligamia servia para um ninja ter o máximo de filhos possíveis. No mundo ninja, como disse antes, as mulheres são chamadas de kunoishis, e para os homens elas são completamente descartáveis, tendo suas únicas funções de entregar a eles herdeiros e também se sacrificar pelo sucesso das missões. Uzui foi obrigado a se casar com suas 3 esposas pelo seu pai quando ele tinha apenas 15 anos, na mesma época em que tirou a vida de seus irmãos. E também foi após tudo isso que ele abandonou seu clã e posteriormente se juntou a Demon Corp, mais ou menos nessa idade, se tornando Hashira com seus 15 a 16 anos de idade, sob a promessa com suas esposas de se aposentarem quando derrotarem uma Law superior, porque somente assim eles poderiam pagar para a humanidade pelos seus pecados e viverem vidas tranquilas, com a consciência completamente limpa. Agora temos Gil Tomioka. Gil é alguém que passou cerca de 2 traumas durante sua vida, traumas esses que moldaram totalmente seu caráter, dando a ele um certo peso para carregar em suas costas, o peso de viver por aqueles que perderam suas vidas por ele. Quando novo, Gil Tomioka e sua irmã Tsutoku Tomioka foram atacados por um Oni. A irmã dele iria se casar no dia seguinte, mas mesmo assim ela não pensou 2 vezes em se colocar entre Gil e aquele demônio, acabando assim tendo sua vida ceifada pelo mesmo. Isso tudo para proteger a vida de seu irmão. Gil Tomioka conseguiu sair vivo dessa situação, e por muito pouco. Em algum momento ele acabou chegando a Sakonji Orokudaki, onde ele conheceu Sabito e foi treinado pelo mestre. Os dois juntos, Sabito e Gil Tomioka, eram verdadeiros amigos. Os dois se conheceram muito rápido e tinham várias coisas em comum. Sabito também era um garoto que perdeu sua família em um ataque de Onis, e tinha a mesma idade que Gil Tomioka. Então por esses fatores, os dois rapidamente viraram grandes amigos, e viraram como irmãos. Era como se uma nova família nascesse entre Sabito, Gil e o mestre Orokudaki, sendo Orokudaki uma verdadeira figura de pai para Gil e Sabito. Na visão de Gil principalmente, Sabito para ele era um herói, alguém que ele podia contar para todos os momentos, alguém que era forte e sempre chegaria quando fosse necessário. Os dois juntos tinham 13 anos quando foram para a seleção final, os dois usuários da respiração da água. No início da seleção, acidentalmente Gil Tomioka foi atingido na cabeça, e ele passa a ter sua consciência indo e voltando, constantemente, correndo o risco de perder sua vida a qualquer momento. Sabito encontra Gil no meio da seleção,
O menino estava protegendo todos que encontrava pelo caminho, salvando a vida de vários caçadores. Para proteger o seu irmão de consideração, Sabito deixa Tomioka com o caçador que ele havia salvado no caminho, e segue para dentro da floresta para salvar mais pessoas. Quando o Gui acorda da seleção, tudo já havia acabado. Todos haviam passado, inclusive ele. A única exceção era Sabito, o único caçador que foi derrotado e mandado para o mundo espiritual durante aquela seleção. Depois que virou um Demon Slayer, Gil sentiu que ele não merecia estar ali. Para ele deveria ter caído durante a seleção, e Sabito deveria ter passado. A culpa desse sentimento o consumiu por anos, mas para honrar sua família perdida e seu melhor amigo, ele deu o seu melhor no objetivo de derrotar Onis, treinando até o limite de seu corpo e aprimorando sua respiração ao máximo, ao ponto de alcançar o cargo de Hashira, se tornando Hashira da Água Gil Tomioka. Isso tudo provavelmente quando ele tinha seus 15 anos de idade, a idade que Gil virou um Hashira. Agora temos Sanemi Shizugawa. Sanemi era o irmão mais velho de uma família de 7 filhos, com ele tendo 6 irmãos. Seu pai era um homem abusivo e muito problemático, sempre arrumando problema por todos os lugares que passava, inclusive dentro de sua própria casa. Sua mãe era uma mulher extremamente dedicada à família. Sanemi nem mesmo lembra de conseguir vê-la dormir ou descansar em algum momento. Depois seu pai morreu durante uma briga na rua, Sanemi acreditava que agora sua família poderia sim dar uma volta por cima com seus trabalhos próprios e com muito trabalho duro. Mas aí ocorreu a tragédia envolvendo Muzan Kibutsuji. A mãe de Sanemi, durante uma das noites, foi transformada em um demônio e obrigada a atacar seus filhos. No primeiro ataque, 5 das crianças acabaram sendo mandadas de arrasto para cima, sobrando apenas Genya, que foi salvo por seu irmão Sanemi, que havia voltado para casa. Sanemi, para proteger seu único irmão Genya, fez tudo o que fosse possível. Afinal, ele entrou em briga corporal com sua mãe, e com todas as armas que ele tinha em sua mão, sem hesitação, ele acabou a derrotando, eliminando sua própria mãe, que agora é uma Oni. Genya, quando foi procurar por seu irmão e por sua mãe, encontrou ele parado de pé, em frente ao corpo de sua mãe, que era uma Oni. Mas o pequeno garoto não entendia a situação. Na visão dele, Sanemi agora era um assassino, alguém que atacou e destruiu sua família. Então, aos gritos de seu irmão, Sanemi perdeu tudo naquela noite. Perdeu sua família, perdeu o amor de seu irmão, perdeu seus sonhos e também a si mesmo. Sanemi teve tudo que ele amava destruído de uma única vez. Posteriormente, ele passou a caçar Oni sozinho, com ferramentas do dia a dia. Graças ao seu sangue especial, o Marete dos Maretes, ou seja, um sangue raro dentro dos sangue raros, Sanemi conseguia desnortear os Onis, e com isso ele poderia derrotá-los com mais facilidade, os prendendo para depois os expor ao sol. E assim ele fez por várias oportunidades, aprendendo a caçar Onis na raça, até que em uma das missões, ele conheceu um caçador, Masatika Kumeno, que se tornou seu melhor amigo, como o irmão que o introduziu a Demon Corp. Sanemi treinou com o cultivador, aprendeu a respiração do vento, fez a seleção final e foi aprovado, virando assim um Demon Slayer. E para virar um Hashira, um pilar, ele fez uma missão junto ao seu melhor amigo, Masatika. Essa missão era derrotar a Lua Inferior 1 da época. Os dois juntos lutaram bravamente e derrotaram aquele demônio, mas Masatika acabou sendo atingido fatalmente, ficando pelo caminho e tendo sua vida ceifada. Mas Sanemi agora acabou virando um pilar, aos custos da vida daquele que era seu novo irmão. E isso tudo acontecia quando Sanemi tinha aproximadamente 17 anos de idade. Agora chegamos a Shinobu Kocho. Grande parte dessa história já conhecemos lá na parte da Kanai, mas vamos relembrar. As duas irmãs perderam os pais, conheceram Gyomei, foram levadas por Hashira aos cultivadores, e dali passaram na seleção final, viraram Demon Slayers, e logo depois, Kanai Kocho virou uma pilar. Bom, a história de Shinobu Kocho anda em um paralelo com essa de sua irmã. Assim como ela, Shinobu demonstrou grande potencial como Demon Slayer, principalmente na área de medicina, podendo auxiliar todos aqueles que se machucavam em campo de batalha, ao mesmo tempo em que ela mesma caçava os Onis. Shinobu subiu no Sanks da Demon Corp, acompanhando Kanai e se tornando a sucessora de sua irmã, reconhecida pelos outros pilares e também pelos outros caçadores. Certo dia, Kanai Kocho acabou se encontrando com a Lua Superior 2, Doma, e após dar tudo de si, usando todas as formas de sua inspiração, ela não foi capaz de derrotar a Lua Minguante. Mas ela não foi devorada por Oni, conseguindo sobreviver até o nascer do sol para dar uma última palavra com sua irmã, um último encontro entre as duas. Kanai e Shinobu tiveram uma despedida trágica, com a Pilar da Flor pedindo a sua irmã Shinobu para não continuar no Demon Corp, querendo que sua irmã vivesse uma vida longa. Entretanto, Shinobu Kocho se recusou completamente. Ela queria vingar sua irmã, ela tinha ódio dos Onis. Como Gyomei já havia observado quando treinou as duas meninas, ele percebeu que Shinobu tinha assim um ódio ardente pelos demônios. E agora, com a queda de sua irmã, ela não poderia mais desistir desse sonho. Ela queria eliminar todos os Onis. Então Kanai, vendo toda aquela determinação, resolveu entregar a sua irmã todas as informações que ela conseguiu durante o combate com o Doma, e essas informações foram muito importantes para o desenvolvimento lá do Castelo Infinito no futuro. Kanai talvez tenha sido a pessoa que mais pegou informações que deram vantagem para Demon Corp. E pouco tempo depois dessa conversa entre Shinobu e Kanai, Shinobu Kocho virou a Hashira,
a pilar do inseto Shinobu Kocho, aos seus 15 anos de idade. Agora temos Kyojuro Rengoku e Mitsuri Karoji. Muitos não perceberam, mas Kyojuro Rengoku e Mitsuri se tornaram pilares quase que ao mesmo tempo. Eu também demorei um pouquinho para notar, mas aconteceu. Ainda levando em consideração a opening de Demon Slayer de maneira mais séria, com a ordem dos Hashiras, Mitsuri e Rengoku aparecem praticamente lado a lado, logo depois da Shinobu, com Rengoku aparecendo alguns frames antes. Os dois juntos encontraram Nihiro, aluno inferior 2, durante a Kyojuro Rengoku Gaiden. A história se passa alguns anos antes dos acontecimentos da obra, com Kyojuro Rengoku tendo entre seus 16 e 17 anos de idade, e Mitsuri Karoji entre seus 15 e 16 anos. Mitsuri tinha acabado de finalizar seus treinos com Kyojuro, que foi o seu cultivador, e já havia passado na seleção final, iniciando sua vida como uma caçadora de Onis do Demon Corp. Pouquíssimo tempo depois, Kyojuro Rengoku já era um rank Noi muito próximo do rank Hashira, resolveu que iria à reunião dos pilares no lugar de seu pai, Shinjuro Rengoku. Desde a morte de sua esposa, Shinjuro não era mais o mesmo, se afundando no alcoolismo e negligenciando as suas funções como Hashira, ao ponto de até mesmo ter um pequeno encontro com Hairo no passado, deixando Oni vivo por considerá-lo perca de tempo. Na reunião dos pilares, Kyojuro queria assumir de forma direta o lugar de seu pai, como sucessor, mas foi questionado pelos outros Hashiras, principalmente por Sanemi Shazugawa, que acabou até mesmo entrando em confronto físico com Rengoku, mas foi detido pelo caçador. Para ganhar a confiança dos pilares, o Buyashiki mandou Rengoku uma missão para encontrar um Kizuki que estava ameaçando o território que estava sob a jurisdição da família Rengoku, mais especificamente sobre a jurisdição de Shinjuro Rengoku, o pai de Kyojuro. Então assim, assumindo a posição de seu pai, Kyojuro vai proteger aquela cidade. Rengoku pega sua espada e parte com um time de caçadores de Onis. Nesse grupo também estava Mitsuri Karoji. Rengoku e Mitsuri juntos fazem uma missão excepcional, com os dois se destacando em excesso. Rengoku com seu confronto direto com o demônio, enquanto Mitsuri Karoji aprimorava sua respiração e achava as bombas implantadas pelo Oni, salvando a vida de vários civis e outros Demon Slayers. Com a nona forma da respiração das chamas, Rengoku aquece seu coração, e assim consegue derrotar Hairo e se tornar o Hashira das Chamas aos seus 16 ou 17 anos. Não tem como dizer com 100% de certeza que Mitsuri Karoji virou uma Hashira durante essa situação, porque não tem essa confirmação nem na Gaiden nem no mangá. Mas é muito difícil, pelo menos na minha visão, a Mitsuri em pouquíssimo tempo ela tem encontrado outro Kizuki para poder ser promovida para uma Hashira. Afinal, encontrar Kizukis, como dito na própria reunião dos pilares, é algo extremamente difícil. Não é como se encontrasse um Kizuki a cada esquina, afinal são apenas 12 espalhados por todo o Japão, sendo 6 deles impossíveis de serem derrotados em duelos individuais. Então sim, tem uma grande chance de Mitsuri ter virado uma Hashira durante Rengoku Gaiden. Afinal, durante Tomioka Gyu Gaiden, que se passa um pouquinho depois da Rengoku Gaiden, Mitsuri já era uma pilar, e ela virou uma pilar antes do Banai e antes do Muichiro. Então acredito sim que a Kyojuro Rengoku Gaiden rendeu sim bons frutos para a promoção da Mitsuri. Mas no fim de tudo, Mitsuri alcançou o cargo de Hashira entre seus 15 e 16 anos de idade. Agora temos o Banai Guru, que vem de uma família extremamente suja, que matava pessoas e tirava vantagem dos outros. Com esses métodos, sua família apenas enriquecia e aumentava seu patrimônio, através do roubo e atos ilegais. Além de tudo isso, a família Guru demonstrava uma vida luxuosa, comendo o melhor do melhor das comidas japonesas, e vivendo em grandes mansões ou casas gigantescas. Era uma família com estilo de vida extremamente luxuoso. O Hashira da Serpente até descreve a sua própria família como arrogante, avarenta e nojenta. Ele tinha completamente nojo de sua família. E foi em meio a esse clima hostil e assustador que nasceu o Banai, em uma família extremamente matriarca, onde pouquíssimos homens nasciam em sua linhagem. A família Guru é uma família tradicional composta apenas por mulheres, e o Banai foi o primeiro homem que nasceu em 370 anos naquela família. Então as mulheres, de maneira extremamente suspeita, trancaram ele em uma cela de madeira, e apenas o mimavam com diversos alimentos todos os dias, até que ele enjoasse. De acordo com o Banai, sua cela era cheia de gordura, extremamente nojenta, cheia de pratos e alimentos para todos os lados. Elas não paravam de levar comida, e ele não gostava de comer. E com esse hábito, ele até mesmo na vida adulta não comia tanto. Ele passava dias sem comer e sem passar fome na vida dele como pilar. E ainda com tudo isso acontecendo, durante todas as noites naquela cela, o Banai não conseguia dormir, porque de acordo com ele se sentia sempre observado, e realmente estava sendo. Tinha algo observando todas as noites. E seguiu assim até os seus 12 anos de idade, passando 12 anos sem poder ver a luz do sol, caminhar, se exercitar ou simplesmente ser livre. Era como um prisioneiro de sua própria família. Aos 12 anos então, a verdade sobre a família Guru foi revelada para ele. O Banai foi levado até um quarto incrivelmente luxuoso da casa, e lá no centro do quarto estava uma Oni, que da cintura para cima era uma mulher, e da cintura para baixo uma cobra. Essa Oni era uma quimera.
a quimera que mandava na família Iguro, e ela que dava as ordens sobre o que aconteceria com o Banai. É por causa dela que o Banai ainda estava vivo. Quando conheceu o Banai naquela noite, a Oni queria que ele tivesse a boca igual a dela. Então a família Iguro, com um estilete, fez o que vocês estão pensando. Eles deixaram a boca de Obanai igual a dela. E é por isso que Obanai sempre está com sua boca coberta por faixas. Afinal, esse aqui é o marco de sua vida, algo que ele tem vergonha e sente nojo do seu passado. E foi aqui, após conhecer Sony, que Obanai resolveu que fugiria daquela situação. Ele simplesmente roubou um grampo de cabelo de uma das mulheres e começou a raspar a grade de madeira, até que a grade quebrasse e ele fugisse. Foi nesse momento ainda, dentro da cela, que ele conheceu a Kaburamaru. Aparentemente a cobra era sua única amiga, e os dois criaram um laço forte conforme viviam juntos dentro da cela. De acordo com Obanai, Kaburamaru era sua única amiga que ele poderia confiar. Na fuga da cela após quebrar as madeiras, Obanai levou Kaburamaru junto a ele, mas os dois foram perseguidos e quase mortos pelo Oni. Porém, ele foi salvo pelo Hashira das Chamas da época. E sim, estou falando do não bêbado Shinjuro Rengoku. Ele derrotou aquela Oni com apenas um único golpe, mostrando que a Oni Quimera era realmente uma Oni ainda muito fraca. E Obanai, após ser salvo, foi levado por Shinjuro para ver sua última prima que havia sobrevivido. Então descobrimos que a Oni Cobra havia matado todas as mulheres da família Iguro, restando apenas aquela menina. A prima de Obanai, em um ataque de raiva, bateu e ofendeu o garoto, colocando nele a culpa de todo aquele ataque. E por fim, Shinjuro acabou interferindo, empurrando a garota e levando Obanai com ele, passando a introduzir o garoto no Demon Corp. Afinal, por sofrer tanto com os Onis, Obanai agora buscava vingança. A gente não sabe tantos detalhes da vida de Obanai enquanto ele ainda não era o Hashira, mas sabemos que demorou bastante para ele alcançar o cargo de pilar, começando seus treinos com mais ou menos 12 anos naquela época, se tornando Hashira com aproximadamente 18 anos de idade. Só lembrando que pelo tratamento que ele teve com sua família, Obanai tinha assim vários problemas físicos e alimentares, então ele teve várias dificuldades para se tornar um Demon Slayer realmente poderoso. E agora em último da nossa lista, o último que se tornou um pilar em Demon Slayer foi Muichiro Tokito. Muichiro e seu irmão gêmeo Yuichiro nasceram em uma família de lenhadores. O pai de Muichiro possuía olhos vermelhos, e sua mãe era uma mulher que não tivemos tantas informações durante o mangá, mas no anime, durante a ending, tivemos ali um primeiro vislumbre da imagem da mãe de Muichiro, que é essa mulher que está aparecendo na tela. Certo dia, a mãe de Muichiro acabou adoecendo, e seu pai saiu em meio a uma tempestade para buscar ervas para tentar salvá-la. O resultado disso foi que o pai de Muichiro morreu acidentalmente durante aquela tempestade, e posteriormente sua mãe teve a situação agravada e também acabou falecendo. Fazendo assim, os dois irmãos gêmeos começaram a morar e sobreviverem sozinhos. Certo dia, uma mulher muito bonita foi os visitar. Era a Mane Buyashiki, a esposa de Kagayo Buyashiki. A mulher explicou para os dois garotos que eles eram descendentes espadachins e os convidou para entrar no Demon Corp. Muichiro, a princípio, gostou bastante da ideia de ser descendente de pessoas fortes como espadachins, mas seu irmão Yuichiro era muito mais precavido e não queria risco para ele e nem para o seu irmão. Afinal, na visão dele, os dois já haviam sofrido muito para sofrer mais. E assim ele dispensava a Mane Buyashiki todas as vezes. E Yuichiro chegou até mesmo a certa vez jogar água fria em Amane para tentar dispensar a mulher, mas ela sempre voltava todas as vezes, talvez para observar os garotos. Até que uma certa noite ocorreu um ataque de Oni. Muichiro, em desespero, destruiu completamente aquele demônio de forma inconsciente e com apenas os equipamentos do trabalho. Mas ainda naquele ataque, Yuichiro, seu irmão gêmeo, acabou tendo sua vida ceifada, chegando ao final da coexistência dos dois irmãos. Muichiro, naquela noite, foi deixado sozinho no mundo. Um trauma que afetou sua personalidade e o causou vários problemas psicológicos. Muichiro havia perdido tudo que ele tinha, e com apenas 11 anos, não tinha mais família. Ele foi salvo pelos Buyashikis. A Mane provavelmente passou ali aquele dia e viu os dois irmãos em estado grave, e assim o socorreu. Kagayo Buyashiki passou religiosamente todos os dias, indo visitar Muichiro e vendo como ele estava. E depois se recuperou. Muichiro se tornou um pilar apenas 2 meses após pegar uma espada pela primeira vez, assumindo assim sua posição como Hashira da Névoa, Muichiro Tokito, aos 11 para 12 anos de idade, como foi nos confirmado pela Tomioka Gilgaiden. Hoje, na época, Muichiro já era um pilar. E só relembrando que a Tomioka Gilgaiden se passa um pouquinho depois que Gil e Tanjiro se encontraram no incidente da família Kamado, cerca de 2 anos antes, de onde acontece a grande maioria dos acontecimentos da obra, onde vemos Muichiro na Vila dos Ferreiros já com seus 14 anos de idade. E antes do vídeo acabar, eu quero falar pra vocês que temos novidade lá no Discord, discord.gg/OGM. Quem quiser entrar lá pra ajudar, dar booster, tudo, conversar com várias pessoas, entra lá, é uma comunidade muito da hora.
Mas o fato é que agora temos VIP Mushiro e VIP Mitsuri, os dois VIPs dessa temporada de Demon Slayer, que dá várias vantagens dentro do servidor, além de ser destacado e dar uma cor muito bonita no nome. Então se você quiser apoiar o canal, quiser apoiar o servidor, quiser apoiar a comunidade, entra lá e dá uma olhada que vai valer a pena. E no mais, obrigado por assistir até aqui, não esqueça de deixar aqui o seu like, a hashtag Kimetsu nos comentários, se inscrever aqui no canal, e no mais é isso, um beijo, um abraço e falou!